Pai do Senhor, irmãos, em nome de Jesus, eu vou falar um pouquinho sobre o vídeo que está decorrendo nas redes sociais sobre o Paulo Júnior. Acho que já conseguimos ver ao princípio o que aconteceu e infelizmente o pastor Paulo Júnior pecou contra Deus, disse que a igreja tomou a decisão de eliminar o pastor no cargo pastoreal, porque de facto teve pecados aí envolvidos, embora que não foi bem especificado, e não colocaram razões. Paulo Júnior não conseguiu especificar razões fortes para tal, mas creio que ao longo do tempo possivelmente a igreja irá se pronunciar. Mas eu quero aqui enfatizar sobre esse cenário, um pouquinho sobre o modelo perfeito a ser seguido. Consegui ver alguns comentários e algumas impacto ou preocupações de acordo com o vídeo. Muitas pessoas começaram a falar mal sobre Deus, o profeta para que se fingem, entre outros. Irmãos, o cristianismo não é focado em uma pessoa, não é focado em nenhum pastor, não é focado em nenhum cantor, não é focado em nenhum evangelista ou pregador, ou qualquer tipo de posição que seja. Mas sim, o cristianismo é focalizado na pessoa de Cristo. O modelo perfeito a ser seguido é Cristo. Nós não seguimos pastor, nós seguimos Cristo. Pessoas erram, pessoas falham, as pessoas cometem muitas coisas negativas e também não são usadas por Deus, mas nós não olhamos nem quem Deus usa, mas o Deus que usa. Muitas das vezes nas pregações, os pregadores ou pessoas acabam se focalizando na pessoa em si, mas não em Deus que usa a pessoa. Olha, Deus levanta quem bem quiser, Deus usa até demônio, até diabo Deus pode utilizar. No livro de João mostrar isso para fazer os seus cenários em propósitos. Então, paremos de olhar o cristianismo como pessoa, mas sim Cristo. Cristo é o modelo perfeito. Cristo, quando veio aqui na terra, Cristo nunca pecou, nunca falhou. Cristo é Deus que se reencarnou e mostrou dependência total em tomar decisão para fazer o que é certo. E nós, como cristãos, também devemos nos focalizar isso. Quem nos salvou, quem morreu na cruz pelos nossos pecados não foi Paulo Júnior, não foi nenhum tipo de pastor, foi Jesus Cristo. Quem morreu, quem nos salvou, quem nos chamou para a obra de Cristo, foi Cristo. E Ele chama e Ele capacita os seus. E se há alguém que errou, alguém que falhou, mostrando alguma coisa, não se desfocalize. Não permita com que a queda de homens grandes de Deus, homens que Deus utilizou, ou alguma coisa do gênero, te faça desviar do teu caminho foco, porque o olho do cristão é em Cristo Jesus. No livro de Hebreus diz que o nosso olho está fixo em Cristo Jesus. E Jesus é o modelo pelo qual devemos seguir. Jesus é o nosso exemplo perfeito. Jesus viveu aqui na terra e fez tudo aquilo que Deus mandou. Jesus nunca errou, nunca pecou. Jesus foi aquele que fez a vontade do Pai acima de tudo. E também devemos fazer isso. Nós, como cristãos, ficamos tristes pelo ato, pelo cenário, porque é muito triste para nós que a obra de Deus é muito falada por muitas vezes, nós cedemos lugar ao diabo, mas não é motivo de desistirmos da fé. Existem pessoas que estão a querer levantar comentários dizendo que não pode ser, a igreja pode perseguir, algo do gênero, mas irmãos, acho que a igreja do vai ser por decisão. E por outra, ainda que seja assado ou cozido, foca-se em ouvir a palavra de Deus. Nós não ouvimos pregação para conseguir elogiar o pregador. Nós ouvimos pregação para ouvir Deus falar conosco. E Deus usa quem bem quiser usar. E na Bíblia, Deus utilizou tantos gentios como cristãos para rogar do seu nome. Mas não devemos desvalorizar isso. Devemos focalizar-se em Deus. Conseguir nos focalizar em Deus para não ficarmos desviados. Não segue pessoa. Não segue homens ou mulheres. Segue Cristo. É Cristo pela qual devemos seguir. Nós vemos para conseguir fazer a vontade de Cristo, não de pessoa. E muitas das vezes nos perdemos porque alguns grandes homens caíram. Quantos e quantos a nível do mundo antigamente, atualmente caíram? O facto disso não quer dizer que a minha fé tem que ficar inabalada porque o meu pastor, ou pastor pela qual eu gostava muito das suas pregações, caiu. Desculpa-me lá, irmão. Estamos a viver um cristianismo focalizado em pessoas centrada na pessoa em Cristo. Nós também analisamos o cenário, devemos analisar biblicamente. Infelizmente, existem irmãos que estão olhando esse cenário do Paulo Júnior, estão olhando aspecto mais de emoção, emotivo. Não, irmão. Pecado é pecado, não importa quem faça. Se é pessoas grandes ou não, é pecado. E quando olhamos para isso, não devemos olhar para Deus com fanatismo, mas sim com Cristo, olhar com olhos clínicos de Cristo. E Jesus Cristo é o modelo perfeito. A Bíblia é a nossa base, uma nova instituição. É na Bíblia que devemos nos apoiar, não é em pessoas. Nós seguimos Cristo, não pessoas. Todo mundo que fala sobre Cristo, glória seja o nome do Senhor, mas não devemos nos esquecer disso. Então, Deus te abençoe e em nome de Jesus, foca-se
em viver para agradar a Deus, porque não foi pessoa que morreu por ti, ok, foi Jesus Cristo, Deus que se reencarnou. Até Paulo fala um pouquinho sobre isso no livro de Coríntios, que quando houve divisão, falava que sobre Paulo, sobre Pedro, e ficou a repreender sobre isso, que por acaso foi Apolo que morreu por vocês na cruz, por acaso foi Paulo que morreu por vocês na cruz. O Paulo fica a repreender o povo em que tipo de mediocridade e foca a divisão espiritual parte do povo de Deus. Então não podemos nos pegar, não sou o Paulo Júnior, eu não sou sobre isso, não. Nós somos de Cristo e tudo que é para a glória de Cristo, tudo que é para conseguir fazer aquilo que Deus manda, nós concordamos, nós aceitamos. E acima de tudo, andar em santidade é o foco principal do cristão, porque Deus é que nos capacita e quando Deus nos utiliza, não glória a nós, mas glória ao Todo-Poderoso, porque é Ele que faz o bem, é Ele que faz tudo para rogar de seu nome em nós.